Pessoal, dando continuidade então ao nosso módulo 1 do curso Projeto Conceitual de Aeronaves, iniciando agora o capítulo de dimensionamento inicial. Nesse capítulo nós iremos introduzir o dilema do ovo ou a galinha, em seguida a formulação do problema de projeto, a avaliação da missão de projeto de dimensionamento, a avaliação dos requisitos de desempenho e finalizaremos o capítulo então com uma demonstração de um estudo de caso prático. Então, o que é esse dilema do ovo ou a galinha, né? Ele é comumente chamado na literatura como Dash One Conundrum, ou seja, Dash One é tipicamente a nomenclatura para o traço 1, né? O primeiro desenho do conceito. E em seguida a gente vai falar então sobre os níveis de abstração do conceito e os métodos de estimativa associados a esses níveis de abstração diferentes. Então eu trago aqui essa charge que ela ilustra bem esse dilema nosso, né? Ela é uma charge do Bob Sandusky, Chief Engineer do Y-23 lá da Northrop. E ele traz aqui, nós temos ao lado esquerdo o engenheiro responsável pelo dimensionamento do conceito, reclamando aqui como que ele pode dimensionar a aeronave se ele não sequer sabe como que ela se parece. E do outro lado nós temos o engenheiro responsável pelo desenho da aeronave, questionando como que ele pode começar a desenhar a aeronave se ele sequer sabe que tamanho que ela irá ter. Então, o Dash One, como eu disse, ele é o primeiro desenho, rascunho do conceito, e o dilema ele consiste basicamente como que vamos dimensionar algo que não foi desenhado, mas como desenhar algo que ainda não foi dimensionado. E isso pode ser resolvido então através de diferentes níveis de abstração do conceito e diferentes métodos de estimativa. Então, eu trago aqui para vocês uma linha do tempo relativa à evolução da maturidade do conceito e do projeto. Então, começando aqui do lado esquerdo, a gente vê que a gente tem um maior nível de abstração e um menor refino das análises, e isso está, em geral, associado a métodos classe 1. Conforme a gente vai ganhando maturidade no desenvolvimento do projeto, ele vai ganhando maior nível de detalhamento, a gente começa a migrar então para métodos do tipo classe 2, e mais à frente a gente pode inclusive começar a trabalhar com métodos classe 2 e apoio de métodos de alta fidelidade, portanto tendo um maior refino das análises e uma menor abstração do conceito. Bem, mas então o que são esses métodos classe 1 e classe 2? Métodos classe 1, eles são métodos de baixa fidelidade e eles servem para prover uma estimativa ROM, ou seja, uma estimativa de ordem de grandeza do dimensionamento. Eles requerem pouca informação, então em muitos casos basta saber a categoria e emissão da aeronave, o nível tecnológico, o tipo de propulsão e alguns requisitos de alto nível, e ele é puramente estatístico. Então, como vantagens dos métodos classe 1, eles requerem pouca informação, eles são muito rápidos e eles conseguem prover uma ordem de grandeza baseada em estatística de aeronaves com papel similar. Já as desvantagens é que eles apresentam baixa fidelidade, pouca ou nenhuma resolução para capturar os efeitos da geometria e da configuração do dimensionamento. Por outro lado, os métodos classe 2 eles apresentam média fidelidade, eles são baseados em uma estimativa paramétrica e eles requerem, portanto, um maior detalhamento do conceito. Então, em termos de 3 vistas, já um layout interno inicial, uso de materiais e tecnologias, mapas e ciclos de propulsão, dentre outros parâmetros. Eles são métodos, então, semi-empíricos, ou seja, eles são equações paramétricas derivadas estatisticamente de dados existentes, né? Mas com o uso do conhecimento teórico envolvido em cada uma das grandezas, em cada um dos parâmetros, para se escolher os parâmetros de correlação. E eles acabam, então, permitindo fazer análises bastante importantes nessa fase. Então, como vantagens do método classe 2, eles são capazes de capturar os efeitos associados à definição geométrica da configuração. Então, eles permitem a gente fazer a avaliação de trade-offs multidisciplinares para a exploração do espaço de projeto. E, além disso, eles são facilmente melhorados se usados em conjunto com modelos de maior fidelidade. A desvantagem é que eles requerem um maior número de informações e o ciclo de análise é um pouco maior, né, por conta disso. E também requer um maior escrutínio das entradas para evitar o chamado GIG, Garbage In, Garbage Out, ou seja,
Entra lixo, sai lixo. Vamos falar agora sobre a formulação do problema de projeto. A formulação do problema de projeto ela envolve 3 propriedades: o espaço de projeto, as restrições e os objetivos. O espaço de projeto ele está definido por quais são os parâmetros que serão tratados como variáveis de projeto e qual o intervalo de valores de cada uma dessas variáveis. Ou seja, em termos matemáticos, define o hipercubo de soluções possíveis num espaço multidimensional. Aqui a primeira dica com relação ao espaço de projeto é sempre evitar complicar ou escalar o problema sem necessidade. Então, a gente deve sempre escolher variáveis que sejam relevantes para o dimensionamento, ou seja, elas têm impacto significativo e estejam sob controle do projetista. Então, as variáveis que apresentem impacto de segunda ordem, elas devem ser deixadas para uma fase de maior refinamento do conceito, ou seja, posterior. A segunda dica que eu trago aqui para a criação do espaço de projeto é explorar o possível adjacente. O que eu quero dizer por isso? Aeronaves existentes, de categoria ou missão similares, elas podem prover faixas de valores potencialmente adequados para o problema em questão, mas a gente não deve se limitar aos intervalos já existentes, porque novas tecnologias, diferentes requisitos ou drivers de projeto podem viabilizar ou necessitar que a gente explore fora do envelope. Então, sempre avaliar o histórico de aeronaves de papel similar, de categoria similar, é muito útil para a gente entender os envelopes, os limites de intervalo das variáveis de projeto. No entanto, a gente deve também ser bastante cuidadoso de não se limitar a esses intervalos e deixar de explorar uma potencial benefício no projeto que possa estar fora desse envelope histórico. Outra parcela bastante importante da formulação do problema de projeto são as restrições. E o que são elas? As restrições elas são condições de contorno que uma solução viável deve obedecer. Então, elas são, em geral, derivadas dos requisitos de alto nível da aeronave, regulamentos de certificação, regras operacionais e outras limitações práticas ou físicas. Elas são variáveis dependentes, ou seja, são funções-resposta das variáveis independentes, que são as variáveis de projeto e outros parâmetros fixos, premissas. E elas são caracterizadas, então, através de limites, seja superior, inferior ou de igualdade da função-resposta. A terceira parcela da formulação do problema de projeto são os objetivos. Então, uma função objetivo ela é uma função das variáveis de projeto que se pretenda maximizar ou minimizar durante uma otimização. Ela caracteriza, portanto, um critério quantitativo para comparação e seleção de soluções viáveis. No caso de mais de uma função objetivo, o problema ele é denominado multi-objetivo e ele explicita o trade-off entre objetivos conflitantes através da formação de uma fronteira de Pareto. Para tornar mais tangível aqui essas definições, eu trouxe alguns exemplos típicos, tá, pessoal? Então, no espaço de projeto, as variáveis de projeto típicas da fase de estudos conceituais são, por exemplo, área de asa, alongamento, enflechamento, afilamento, espessuras relativas, tipos de hipersustentadores, classe de tração do motor, razão de passagem, entre outras variáveis também. Exemplos de restrições, eu trouxe aqui diversas relacionadas a desempenho da aeronave. Então, por exemplo, capacidade de carga para alcance, desempenho de decolagem, desempenho de pouso, tempo de subida, altitude inicial de cruzeiro, teto de serviço com um motor falhado, envergadura no gate, volume de combustível, manobrabilidade, entre outros. E exemplos de objetivo, pode ser consumo de bloco para uma missão específica ou para uma ponderação de missões, custo unitário, custo operacional, ou os objetivos em geral vão estar ligados a figuras de mérito que representem algum interesse dos stakeholders envolvidos. Vamos falar agora um pouquinho sobre a avaliação da missão de projeto ou de dimensionamento. Nesse tópico, a gente vai falar então sobre os perfis de missão, falar um pouquinho sobre a estimativa via frações por segmento, a estimativa via cálculo de missão detalhado e também como que a gente pode considerar múltiplas missões. Então, aqui eu trouxe duas figuras que ilustram o que caracteriza um perfil de missão. Do lado esquerdo aqui do Torenbeek, a gente tem a caracterização de um perfil de missão de transporte civil,
começando então ali o segmento de decolagem, com a corrida no solo até uma aeronave rotacionar e atingir uma determinada altitude em relação ao solo. Inicia-se então o segmento de subida, até atingir o topo da subida, onde a aeronave então inicia o segmento de cruzeiro, aqui ilustrado por um segmento com altitude variável, até ela atingir então o topo da descida, onde a aeronave inicia o procedimento de descida, até o aeroporto de destino. Aí ela executa então um padrão de espera para